Que vergonha! Isso é coisa de pobre! Leva isso daqui, pai! Ouvi aquilo com a bandeja ainda firme nas mãos. Por um segundo, achei que tivesse entendido errado. Mas os olhos do meu filho não deixavam dúvida. Ele estava falando sério. E estava falando alto. Gente ao redor parou de conversar. Uns riram baixo. Outros apenas desviaram o olhar. Eu, ali no meio da sala, com aquele doce feito à mão, ainda fresco, ainda brilhando. Olhei para ele. E não vi mais o menino que um dia sorriu quando ganhava pirulito. Vi um homem frio, vestindo orgulho demais e respeito de menos. Meu nome é João Alfredo. Tenho 78 anos nas costas, mãos marcadas de anos como barbeiro, e um coração que já engoliu muito silêncio para não causar briga em festa de filho. Nasci em São Sebastião do Oeste, onde homem se mede pelo que cumpre, não pelo que exibe. Criei meu filho sozinho depois que a mãe dele adoeceu. Dei banho, levei em consulta, economizei até no pão para ele poder fazer cursinho. Nunca pedi nada em troca. Só queria ser lembrado e respeitado. Talvez seja pedir demais hoje em dia. E antes que você pense que essa história é só tristeza, eu te convido a ficar comigo até o fim. Se você já foi desrespeitado por quem devia te honrar, essa história também é sua. Comenta aí de onde você está ouvindo, compartilha com alguém que já passou por algo parecido, e se quiser dar valor a essas vozes esquecidas, ajuda esse canal a continuar. A gente só precisa ser escutado. Às vezes, isso muda tudo. Fiquei em silêncio. Nem me defendi, nem reclamei. Só abaixei os olhos, como quem tenta proteger o que ainda sobrou da dignidade. A bandeja tremia nos meus dedos, mas eu segurei firme. Talvez pelo doce, talvez pela memória do tempo que levei para fazer cada um. Voltei pelo mesmo caminho que entrei. Ninguém me acompanhou até a porta. O barulho da festa ficou para trás. Só o silêncio caminhou comigo até o portão. Na calçada, o vento da noite trouxe um arrepio que não era de frio. Era um cansaço velho, daqueles que a gente carrega quieto por dentro. Passei anos tentando agradar, mesmo quando já não recebia abraço, mesmo quando o pai virava só um você. E mesmo assim, ali estava eu, com o doce na mão, feito com a mesma receita que minha mãe me ensinou no interior, quando a vida era dura. Mas o respeito era macio. Fiz os morangos com calma, escolhendo os mais bonitos, cobrindo um por um com brigadeiro branco, depois mergulhando na calda vermelha, deixando secar em silêncio, como quem oferece algo puro. Mas nada disso teve valor, não para ele. Cheguei em casa e coloquei a bandeja sobre a mesa. Fiquei olhando. Pareciam até mais bonitos agora, sob a luz amarelada da cozinha. Os lacinhos vermelhos continuavam ali, firmes, como se não tivessem escutado o que eu escutei. Me sentei no banco de madeira, aquele que vive rangendo, e respirei fundo. A memória da voz dele ainda estava dentro do meu peito, martelando. Eu já tinha ouvido coisa pior, mas naquele dia foi diferente. Não foi só o doce. Foi tudo o que ele rejeitou junto. O tempo, o cuidado, o homem que eu sou. Não dormi. Passei a noite acordado, com a cabeça cheia de imagens. Vi o Rodrigo pequeno, de pijama azul, pedindo mais leite quente. Vi minha mulher rindo da minha cauda queimada na primeira tentativa de maçã do amor. Vi os cortes que fiz em tanto rosto por anos na minha barbearia. Vi o tanto que eu fui presença, mesmo sendo esquecido. E ali, entre uma lembrança e outra, um pensamento se enraizou devagar. Se ele não me quis na festa, talvez o mundo ainda queira meu doce. Na manhã seguinte, a casa parecia mais vazia do que nunca, mesmo com cada móvel no lugar. O cheiro doce dos morangos ainda pairava no ar da cozinha, misturado com o do café que já esfriava na xícara. Sentei ali, na mesma cadeira de sempre, com a cabeça pesada. A humilhação da noite anterior ainda ecoava no peito, como se tivesse deixado marcas invisíveis nas paredes. O pior não era a frase dele. Era o jeito, a frieza, a naturalidade com que me jogou para fora da vida dele mais uma vez, como se eu fosse um detalhe antigo, ultrapassado. E pensar que eu passei tantos anos tentando ser útil, tentando ser lembrado. Ontem não foi a primeira vez,
mas foi a mais silenciosa. A que doeu de um jeito que nem lágrima saiu. Peguei a bandeja de volta. Nenhum morango tinha sido tocado. Os lacinhos ainda estavam ali, firmes, bonitos, como se não soubessem que haviam sido rejeitados. Olhei um por um. Perfeitos. E ainda assim, indignos de estar na festa do meu próprio filho. Passei o dedo pela cauda de um deles, levei a boca e fechei os olhos. O gosto era exato, como eu lembrava dos tempos de criança. Doce, macio, com a casquinha estalando no final. Era sabor de lembrança. De mãe mexendo panela com colher de pau. De festa improvisada no quintal. De dignidade feita à mão. Eu sabia que aquilo valia mais do que ele viu. Mas agora, eu também começava a ver. Me levantei, fui até o armário, peguei o caderno antigo de receitas que ficava atrás da vasilha de arroz. Abri nas últimas páginas, onde anoto tudo que vale guardar. Gastos, pedidos antigos da vizinhança, rascunhos de lembranças. Folheei devagar, até encontrar, entre uma conta vencida e um desenho mal feito da minha neta, uma folha solta com os dizeres que escrevi uma vez, depois de uma conversa atravessada com meu filho. Se ele não entende, a vida entende. Naquele dia, eu tinha engolido mais um desprezo dele por não ter como ajudá-lo com dinheiro. Mas agora, aquelas palavras pareciam diferentes. Como um lembrete de que talvez não seja o filho que precisa me enxergar, mas o mundo. Naquela mesma tarde, tomei coragem e fui até o fundo da garagem. Empurrei as caixas de ferramentas, levantei o lençol que cobria a antiga mesinha de madeira onde eu consertava lâmpadas e arrumava os brinquedos quebrados da vizinhança. Ainda estava firme, embora com as pernas bambas. Limpei com pano seco, preguei um pedaço de papel branco por cima com fita adesiva e fiquei olhando para aquilo por uns minutos. Não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Só sabia que não queria deixar aquele silêncio crescer dentro de mim, como cresceu tantas outras vezes. Voltei para a cozinha, embalei os morangos, ajeitei as forminhas. Peguei a cadeira de praia velha, daquelas de alumínio trançado, e coloquei tudo perto da porta. À noite, enquanto o mundo dormia, fui até o portão e fiquei ali encostado, olhando a rua vazia. Lembrei da primeira vez que meu filho me pediu dinheiro emprestado para comprar um celular novo. Eu mal tinha o que dar, mas vendi meu relógio. Disse para ele que depois eu comprava outro. Nunca comprei. Ele nunca devolveu. E mesmo assim, nunca joguei isso na cara dele. Porque para mim, ser pai era isso, dar, mesmo quando não se tem. Naquela madrugada, sentei na cadeira da varanda e fiquei ali até o sol nascer. Algo em mim dizia que estava perto de fazer algo que mudaria o rumo da minha história. Mas ainda era só uma semente, uma ideia que não tinha nome, nem coragem suficiente para virar ação. Ainda assim, eu sentia que dessa vez não seria como das outras. Não ia só engolir em seco, não ia só fingir que não doeu. Pela primeira vez eu ia fazer alguma coisa. E não seria gritando, seria do meu jeito. Do jeito que eles nunca esperam. Acordei antes do sol nascer. Não que tivesse dormido de verdade. Só cochilei com a cabeça encostada no encosto da cadeira da cozinha, a mesma em que eu comia pão com manteiga ouvindo o rádio todas as manhãs. Mas dessa vez, nem o rádio eu liguei. Levantei devagar, sentindo o peso dos ossos que já carregam mais do que idade. Fui até a pia, lavei o rosto com água fria, respirei fundo e me encarei no espelho da porta do armário. Tinha uma firmeza diferente no olhar, daquelas que a gente perde com os anos e de repente reencontra quando a dignidade resolve se levantar sozinha. Fui até a garagem e puxei a velha mesinha de madeira que usei por anos para consertar ventilador, passar verniz em moldura de retrato e remendar os brinquedos quebrados da vizinhança. Passei um pano, emparelhei com papelão as pernas tortas e arrastei até o meio da sala. Em cima dela, coloquei uma toalha plástica azul já gasta pelo tempo. Depois fui buscar os ingredientes. Leite condensado, margarina, chocolate branco em barra e aquele pacote de morangos que havia sobrado da bandeja da humilhação. Ainda estavam bons, frescos. Pareciam não saber que haviam sido rejeitados.
Cada passo dentro de casa naquela manhã tinha um sentido diferente. Era como se o silêncio estivesse me ouvindo de volta. Vesti o avental, prendi com um nó atrás e comecei do zero. Morango por morango, um a um, lavados, limpos, secos com pano de prato limpo. Não fiz isso para me vingar, nem para provar nada. Fiz porque dentro de mim ainda morava um homem inteiro. E aquele homem sabia fazer doces, sabia fazer carinho em forma de açúcar. E se meu filho não sabia enxergar isso, talvez o mundo soubesse. Enquanto o leite condensado reduzia na panela grossa que herdei da minha mãe, senti o cheiro invadir a casa. Não era só cheiro de doce, era cheiro de memória, de luta, de tudo que construí com mãos calejadas e nunca foi visto. Mexi devagar, como quem acaricia lembranças. Quando chegou no ponto certo, aquele que deixa caminho quando a colher passa no fundo, desliguei o fogo e deixei esfriar. Em outra panela, preparei a calda de caramelo com açúcar e corante. Quando a mistura começou a ferver, fechei os olhos por um segundo. Aquele som, aquela textura, tudo me levava de volta para o tempo em que minha esposa se sentava na beirada da pia e dizia: "Você ainda vai ser conhecido por esse doce, João." Ela dizia rindo. Eu ria junto. Nunca levei a sério, mas naquele dia eu levei. Fiz 30 unidades. Envolvi cada morango no brigadeiro branco, deixei firmar no papel manteiga e depois mergulhei um por um na calda quente. Fui com calma, mesmo com a mão tremendo um pouco mais do que antes. Depois de prontos, coloquei em forminhas novas, comprei na venda da esquina. Não quis usar os lacinhos rejeitados da festa. Aqueles já tinham escutado demais. Cobri a bandeja com plástico filme e com a letra mais firme que consegui, escrevi num papel: "Morango do Amor, receita de pai." Não era nome de marca, era grito silencioso. Calcei o sapato de sola gasta, passei um pente rápido no cabelo e dobrei a cadeira de alumínio. Saí com a bandeja equilibrada nos braços. A rua ainda estava acordando. O padeiro já tinha levantado a porta da padaria. O senhor da banca acendia o cigarro do dia. Cumprimentei com um aceno. Fui até a esquina da minha rua, perto do ponto de ônibus onde o pessoal da cidade pegava o coletivo para trabalhar. Montei a mesinha, abri a cadeira e sentei. Não disse nada. Não ofereci nada. Só fiquei ali, em silêncio, com os morangos à vista e o coração batendo forte. A primeira a parar foi uma moça com cara de professora. Tinha os olhos fundos, mas o sorriso fácil. Pegou um morango, provou ali mesmo e arregalou os olhos. "Meu Deus, que delícia! O senhor que faz isso aqui?" Assenti com a cabeça, meio encabulado. "Tem Pix?" Respondi que não. Ela deu risada, puxou uma nota da carteira e disse: "Volto amanhã e trago gente junto." Foi embora com 2 doces na mão e uma leveza no rosto que me deixou emocionado. Aí eu entendi que ali não era sobre vender. Era sobre ser visto. Outras pessoas foram parando. Um rapaz de bicicleta levou 4. Disse que era para a avó. Uma senhora com uniforme de limpeza pegou 3. Provou um na hora e comprou mais 2. Um homem de paletó escuro comprou um e disse que lembrava da infância. Um senhor de muletas se aproximou devagar, olhou os doces, tirou do bolso um trocado dobrado em 4 e disse: "Me dá um. Preciso de doçura hoje." Dei 2. Ele foi embora devagar, com o rosto leve, e eu, com o coração cheio. Em 2 horas, vendi todos. Sem abaixar preço. Sem forçar conversa. Na volta para casa, carregando a cadeira vazia, me sentei por alguns minutos no banco da praça. Fazia tempo que eu não sentia aquele tipo de cansaço bom. Não era de esforço, era de alívio. Como se eu tivesse saído de um lugar escuro onde fui colocado à força. A humilhação ainda doía, mas ali não mandava mais em mim. Cheguei em casa e fui direto para a cozinha preparar mais uma leva. Enquanto os brigadeiros esfriavam, ouvi a voz da Luísa, minha neta, vindo do corredor. "Vô, você tá vendendo na rua?" Ela me olhou surpresa, segurando o celular na mão, ainda de uniforme da escola. Assenti. Ela se aproximou com curiosidade. "Posso gravar pro TikTok?" Eu ri. "Tique o quê?" Ela gargalhou.
TikTok, vô, é um aplicativo. Se postar lá, pode bombar. Não entendi bem, mas deixei. Ela posicionou o celular, ajeitou a luz, disse para eu segurar a bandeja e olhar para frente. Fala, feito com amor de pai. Obedeci, meio tímido. Ela sorriu e me abraçou depois. Vai ver só, vô. Naquela noite, ela me mostrou o vídeo. Já tinha mais de 300 visualizações em poucas horas. É só o começo, vô. O povo vai ver, vai compartilhar. Eu balancei a cabeça meio sem saber o que sentir. Mas por dentro, algo se acendia. Deitei tarde, e quando fechei os olhos, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não estava lembrando da festa, nem da humilhação, nem da frase que ele disse. Estava lembrando dos rostos que sorriram ao provar o doce, das mãos que pagaram sem pechinchar, dos olhos marejados do senhor da muleta e da minha neta dizendo, vai bombar. Eu nunca precisei bombar. Só queria ser lembrado como um pai que fez o que pôde, que tentou, que nunca deixou de amar, nem quando foi desprezado. E no fundo, eu sentia. O mundo estava começando a ouvir. O segundo dia começou diferente. Quando cheguei à esquina com minha mesinha improvisada, já havia 2 pessoas me esperando. Uma delas era a mesma moça de ontem, a que parecia professora, e a outra, uma jovem que segurava o celular na mão, com o vídeo da Luísa aberto na tela. É aqui, né? Ela perguntou sorrindo. O doce do vídeo. Eu vim do outro bairro só para provar. Assenti devagar, tirei a tampa da bandeja com cuidado e ofereci. Elas pegaram, sorriram, deram a primeira mordida e os olhos disseram tudo. Enquanto elas comiam, outras pessoas se aproximavam, como se o cheiro ou a curiosidade tivesse chamado. Um rapaz engravatado comprou 3, tirou foto e disse que ia divulgar no escritório. Um entregador de bicicleta passou correndo, mas gritou de longe. Amanhã eu volto! E voltou mesmo. Um senhor de boné tirou do bolso um papel dobrado, onde estava escrito o endereço do ponto. Minha neta viu na internet. Mandou eu vir. Eu só sorria, ainda surpreso com tudo aquilo. Em menos de 1 hora, os 30 morangos tinham acabado. Tive que recusar pedido. Um casal ofereceu o dobro para levar 1 dúzia, mas eu já não tinha mais. Anotei o nome deles num caderninho que encontrei no fundo da gaveta da minha antiga barbearia. O mesmo caderno onde eu anotava a hora marcada de corte e conversa fiada de cliente antigo. Reaproveitei. Agora era para doce, mas no fundo era mais que isso. Era meu renascimento em silêncio. Voltei para casa com a cadeira numa mão e a bandeja vazia na outra. O sol mal tinha subido, mas meu coração já estava cheio. E pela primeira vez, cheio de coisa boa. Nem lembrava da última vez que tanta gente me olhou nos olhos com respeito. Talvez tenha sido na formatura do Rodrigo, quando ele subiu no palco e citou o nome da mãe. Mas não o meu. Na época doeu. Mas engoli seco, como tantas outras vezes. Mas agora era diferente. Não era ele que me dava visibilidade. Era o povo. O mesmo povo que ele parece evitar. Passei a tarde preparando mais morangos. Comprei ingredientes novos na venda da Dona Marina. Ela perguntou o que eu andava fazendo. Expliquei por alto. Ela riu, apontou o dedo e disse: Seu João, o senhor ainda vai virar moda, hein? Dei de ombros, mas confesso que aquilo me aqueceu por dentro. Terminei a fornada de 40 unidades, as maiores que consegui encontrar. Caprichei na calda. Fiz uma mistura com essência de baunilha, como minha mãe fazia quando queria impressionar visita, como ela dizia. À noite, a Luísa veio me mostrar os comentários do vídeo. Mais de 80.000 visualizações. Gente de vários lugares, Goiânia, Campinas, Belém, até um rapaz de Fortaleza dizendo que queria provar. Alguns escreviam: lembrei do meu vô. Outros: isso sim é herança de verdade. Fiquei sem palavras. Tá vendo, vô? Ela disse com um brilho nos olhos. Falei que o mundo ia ver. Eu me emocionei, mas segurei. Só sorri, pus a mão no cabelo dela e disse: você que me ajudou a aparecer, Luísa. Na manhã seguinte, fui recebido com fila. A primeira fila da minha vida. Gente esperando o meu doce. Algumas pessoas tiravam foto. Outras me pediam para gravar vídeo. Uma moça com crachá de assessora de imprensa de um jornal local me perguntou se eu toparia contar minha história. Recusei por enquanto.
Não por timidez, mas porque ainda era cedo. Ainda não era hora. Tinha algo dentro de mim que dizia: deixa amadurecer, como o morango no ponto certo. No final daquele dia, a Luísa me mostrou que um perfil grande tinha repostado o vídeo. Um influenciador famoso, desses que falam de histórias inspiradoras. Mais de 2 milhões de visualizações. Mais de 100 mil curtidas. Um pedaço de mim ainda não acreditava. Outro pedaço já sabia. Quando o coração faz com verdade, o mundo escuta. No fim do 4º dia, Luísa me perguntou: você acha que o papai já viu? Eu fiquei quieto. O nome dele ainda me doía na garganta, mas olhei para ela e disse: se viu, não comentou. E se comentar é porque já entendeu. Ela assentiu, sem dizer mais nada. Mas vi nos olhos dela um pouco do que sempre quis ver no Rodrigo. Orgulho, respeito, amor sem cobrança. E naquela noite, com o celular carregando ao meu lado e a bandeja limpa na pia, recebi uma mensagem inesperada. Curta, quase fria, mas que carregava mais coisa do que parecia. Pai, você consegue fazer 200 unidades para um evento da empresa? É importante. Li mais de uma vez. Olhei para o teto. Lembrei da voz dele, da frase cruel, da bandeja rejeitada, da humilhação na frente dos outros, da indiferença, do desprezo, da ausência, e respirei fundo. Respondi com calma, com dignidade. Consigo sim, mas agora custa o que vale. Não houve resposta, nenhuma palavra, nem um emoji. O visualizado apareceu, e depois, o silêncio. Mas dessa vez, não foi o tipo de silêncio que machuca. Foi um silêncio que dizia tudo. Ele tinha lido. Tinha visto que eu aceitei. Só que agora, era ele quem não sabia como reagir. Pela primeira vez, talvez, ele se deu conta de que não estava mais lidando com o pai quieto de sempre. E isso, já era um alívio. Na manhã seguinte, fui cedo ao mercado. Fiz a lista dos ingredientes com calma, anotando tudo num caderno velho de capa amarela. Era o mesmo que eu usava para anotar os cortes na época da barbearia. Nele, eu marcava nome, data e até o assunto que o cliente puxava. Seu Antônio, corte social, falou da neta. Era assim que eu guardava o mundo. Agora, ele serviria para anotar o pedido do meu próprio filho, como cliente. Comprei os melhores morangos da banca do Zé, lá da feira do bairro vizinho. Grandes, vermelhos, firmes. O tipo de morango que não aceita ser ignorado. Peguei 2 caixas de leite condensado da marca mais cara, que eu só comprava quando tinha visita especial. Chocolate branco em barra, manteiga sem sal e o corante vermelho em gel, que dá aquele brilho bonito quando a calda seca. Nada de produto barato. Aquilo ali era profissional. Não por ele, pelo meu nome. Porque agora o doce levava minha assinatura. Voltei para casa e comecei a preparar tudo. Foram horas em pé. A mão já não era tão firme. A coluna avisava que não gostava de ficar tanto tempo curvada. Mas cada morango que eu finalizava, eu olhava e pensava: esse aqui, ele vai servir com orgulho, mesmo que nunca diga de onde veio. E tudo bem. Eu já não fazia por reconhecimento. Eu fazia porque finalmente entendi que, quando a gente para de correr atrás de aprovação, a vida devolve respeito. Luísa apareceu no fim da tarde. Veio saltitante, com o cabelo preso numa trança e o celular pendurado no pescoço. Vô, o vídeo de ontem bateu 800 mil visualizações. Eu sorri. Ainda não entendia direito o alcance disso tudo, mas sentia que havia algo maior se formando. Ela me ajudou a cortar fitilhos, colar etiquetas e separar os morangos por tamanho. Você vai entregar lá na empresa dele mesmo? Perguntou, olhando as caixas empilhadas. Confirmei com a cabeça. Ele mandou o endereço, o horário, às 10h de sexta. Ela fez uma careta. Você acha certo? Respirei fundo antes de responder. Filha, certo ou não, é ele quem está vindo até mim agora. Mesmo que seja com máscara de cliente. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que às vezes a gente precisa mostrar quem é sem dizer uma palavra. Passei a noite anterior à entrega conferindo tudo. Cada unidade embalada com delicadeza. Plástico firme,
etiqueta centralizada, fitilho retorcido com cuidado. Ajeitei as caixas, 4 no total. Escrevi à mão em cada uma. Morango do amor, receita de pai. Quando terminei, sentei, olhei para tudo aquilo e lembrei da primeira vez que meu filho me pediu ajuda. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. Queria dinheiro para um curso de marketing. Eu vendia televisão. E ele nunca mais tocou no assunto. Nenhum obrigado. Sexta-feira chegou. Tomei banho com calma, fiz a barba, passei um talquinho leve, como fazia nos domingos em que ia à missa com a minha mulher. Escolhi a camisa azul clara passada por mim mesmo com um vinco ainda visível. Calcei o sapato escuro que reservei para ocasiões sérias, e essa, eu decidi, era uma delas. O rapaz do bairro, o Beto, me ajudou com o carrinho de carga. Amarramos as caixas com elástico e partimos. O prédio era imenso, moderno, todo espelhado. Gente entrando e saindo apressada, celulares no ouvido, olhares distantes. Um mundo que corre sem olhar para os lados. Fui recebido por uma recepcionista apática, que apenas apontou com a cabeça. Pode deixar ali. O senhor é o pai do Rodrigo? Assenti com um leve sorriso. Sou sim. E fui eu quem fiz cada doce, com a mesma mão que deu de comer a ele por anos. Ela não respondeu, mas ficou sem graça. Eu percebi. Enquanto esperava que alguém viesse assinar a entrega, vi meu filho surgir ao fundo. Caminhava rápido, terno cinza claro, pasta na mão. Desviava do pessoal como quem não quer ser tocado. Me viu. Parou por um segundo. E por um instante, senti que ele hesitou. Como se aquele encontro fosse mais pesado do que ele esperava. Obrigado por trazer, pai. Era para um coquetel de lançamento, coisa grande. Assenti. Entendo. O senhor me deu poucas instruções, mas fiz o meu melhor. Ele ajeitou a gola do terno. Estão bonitos, murmurou olhando as caixas. Estão como sempre foram. O senhor que nunca olhou direito. Ele deu um meio sorriso, incômodo. Vou transferir o valor agora, pode ser? Tirei o papel do bolso. Estava dobrado em 3 partes, com os dados do Pix escritos à caneta. Entreguei. Ele olhou, leu com atenção. O valor tá um pouco acima do mercado, né? Dei um leve riso. Eu não vendo no mercado. Eu vendo o que faço com alma. E o senhor sabe o valor disso. Ele não respondeu. Fez a transferência ali mesmo. O barulhinho de confirmação soou como um carimbo de contrato silencioso. Mas aquele valor, apesar de justo, não era a parte mais importante. O que valia ali era ele ter vindo até mim, mesmo que com orgulho engasgado, mesmo que sem admitir. Boa sorte no evento, disse ao me despedir. Ele apenas acenou, sem palavras. Não houve abraço, nem desculpas, mas também não houve a baixada de cabeça da minha parte. Saí dali inteiro. E isso ninguém me tira. Na calçada, o Beto comentou, empurrando o carrinho vazio. Seu João, se o senhor quiser, a gente pode montar um ponto fixo no centro. Aquilo lá tem gente de sobra. Vai vender como água. Sorri. Talvez sim, talvez não. Mas sabe o que eu descobri, Beto? A gente não precisa de loja para ser lembrado. Basta fazer com verdade. E ali, enquanto o sol batia nas costas e a cidade corria sem ver, eu percebi que minha história não tinha mudado no dia que eu entreguei os morangos. Mas no dia em que decidi parar de me calar. Voltei para casa sem pressa, empurrando o portão devagar como quem avisa que está chegando de um dia importante. Deixei o carrinho do Beto encostado na calçada e entrei com o coração em paz. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio bom dessa vez. Um silêncio que abraça, não que pesa. Pendurei a camisa no encosto da cadeira e fui direto para a cozinha. A chaleira já estava no fogão, como se soubesse que eu precisava de um café forte para digerir tudo. Preparei sem pensar muito, o corpo se mexia sozinho. Mas a cabeça ainda estava lá, no prédio espelhado, na cara do meu filho ao me ver, no peso invisível daquele reencontro. Sentei na varanda com a xícara quente nas mãos. O cheiro do café recém-passado se misturava com o vento morno da manhã. Olhei para o céu e lembrei da minha mulher. Ela teria ficado tão orgulhosa. Talvez dissesse que eu demorei demais para me impor.
talvez me puxasse a orelha por ter aceitado o pedido dele sem ouvir um pedido de perdão primeiro. Mas eu sei que, no fundo, ela entenderia. Porque era dela que eu aprendi essa dignidade silenciosa, essa força de fazer o certo mesmo quando ninguém aplaude. Pouco tempo depois, Luísa chegou da escola com a mochila nos ombros e o celular já na mão. Vô, você viu o que postaram sobre você? Neguei com a cabeça. Ela abriu o vídeo e me mostrou. Era uma gravação feita no evento da empresa do Rodrigo. Os convidados estavam elogiando os morangos, fazendo fotos, e um dos organizadores dizia em voz alta: "Esse doce está sendo o mais comentado. Receita de um senhor que faz com as próprias mãos. Impressionante." E no canto do vídeo, lá estava ele, meu filho, parado, tentando sorrir enquanto as pessoas perguntavam onde poderiam encomendar. Luísa pausou o vídeo e olhou para mim. Isso viralizou. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. Eu respirei fundo. Não sabia o que dizer. E nem precisava. Porque ali, naquele silêncio de novo, eu percebi o que estava acontecendo. O doce que ele chamou de vergonha, agora era o sucesso da empresa. O pai que ele empurrou para fora da festa, agora era a mão por trás do prestígio que ele queria mostrar para os outros. A ironia da vida tem gosto de caramelo às vezes. Doce, duro e impossível de ignorar. No dia seguinte, acordei com 3 mensagens novas. Uma era de uma cafeteria do centro, oferecendo um contrato fixo de fornecimento. A segunda, de uma escola particular, pedindo 150 unidades para uma festa de Dia dos Avós. E a terceira? A terceira era dele, Rodrigo. Pai, acho que seria bom conversarmos pessoalmente. Você tem um tempo hoje? Li a mensagem com calma. Não senti raiva, nem empolgação. Apenas a firmeza de quem não precisa mais provar nada. Respondi com simplicidade. Pode vir às 17h. Estarei aqui. E deixei o celular de lado. Às 4h30 já estava com a mesa da varanda posta. Café coado, pão fresco, fatias de queijo e um prato com 3 morangos do amor, feitos naquela manhã. Se ele quisesse conversar, era bom que viesse preparado para escutar. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu não ia me calar, e não ia me levantar da mesa sem ser olhado nos olhos. Ele chegou pontualmente. Estava mais abatido do que de costume. Tirou o blazer ao entrar, olhou ao redor como quem visita uma casa desconhecida, mesmo tendo crescido ali. Sentou em silêncio. Eu servi o café, ele agradeceu baixinho. Ficamos uns bons minutos apenas ouvindo os passarinhos e o chiado da chaleira ainda quente. E então ele falou: Pai, eu vi o vídeo. Eu vi o que o senhor virou. Fiz que não com a cabeça. Não virei nada, Rodrigo. Só mostrei quem eu sempre fui. Você é que nunca quis olhar. Ele ficou quieto, olhando para o café. Eu fui muito duro aquele dia. Fui injusto. Eu estava tentando impressionar gente que nem faz parte da minha vida de verdade. E acabei te machucando. Respirei fundo. Você não me machucou naquele dia. Você vem me machucando há anos, só que eu deixava. Eu aceitava calado. Porque achava que era isso que pai fazia. Agora entendi que não. Pai não precisa abaixar a cabeça para ser respeitado. Ele ficou visivelmente emocionado. Eu não soube valorizar. Me desculpa. Aquelas palavras demoraram para sair. Eu vi que doeram mais nele do que em mim. E talvez por isso, eu perdoei. Não com tapinha nas costas, não com emoção de novela, mas com um gesto simples. Empurrei o prato com os 3 morangos em direção a ele. Come. Agora você pode entender o gosto que você rejeitou. Ele pegou um, mordeu e os olhos encheram de lágrimas. Tá perfeito, pai. Eu apenas disse. Sempre esteve. Naquela noite ele foi embora sem prometer mudar, sem discurso ensaiado. Mas foi diferente. Foi mais humano. E eu fiquei ali, na varanda, olhando para o céu, agradecendo. Não por ele, mas por mim. Porque, enfim, eu entendi que nunca é tarde para recuperar o que a gente sempre foi. Depois daquela conversa, não aconteceu nenhum milagre. Rodrigo não virou outro homem da noite para o dia, nem voltou a ser o filho carinhoso de quando era pequeno. Mas alguma coisa nele tinha mudado. E talvez, o mais importante, alguma coisa em mim também. Pela primeira vez em muito tempo eu tinha colocado meu lugar à mesa.
Não como quem pede permissão, mas como quem lembra que ajudou a construir a casa. E isso muda tudo. Nos dias seguintes, a procura pelos morangos aumentou ainda mais. Pessoas que eu nunca tinha visto antes batiam no meu portão perguntando se era ali que morava o senhor dos morangos do TikTok. Uma mulher trouxe a filha adolescente, emocionada, dizendo que minha história tinha feito a menina ligar para a avó depois de meses sem contato. Um senhor de voz embargada me abraçou e disse que minha coragem lhe deu força para falar com o próprio filho. Eu ouvia tudo, com respeito, com atenção, mas por dentro era difícil entender como um doce, feito num momento de dor, estava gerando tanta reconexão. E aí eu percebi, não era o doce, era o gesto. Luísa começou a me ajudar todos os dias. Criamos uma rotina só nossa. Ela cuidava dos pedidos online, respondia aos comentários, e eu ficava na cozinha, de avental, mexendo o brigadeiro e conferindo os morangos. Com o tempo, passamos a ter dias certos de entrega, agenda fechada, fila de espera. E mesmo com o aumento da demanda, eu não deixei de fazer tudo com a mesma calma de antes. Porque eu sabia que o que me trouxe até ali não foi a velocidade, foi a verdade. Numa dessas tardes, enquanto eu embalava os morangos e Luísa organizava uma nova caixa, ela comentou: "Vô, sabe que agora tem gente copiando o nome Receita de Pai?" Ri, mexendo a cauda. "Normal, filha. Quando algo dá certo, sempre aparece alguém querendo pegar carona." Mas ela fez cara séria. "A gente devia registrar, tornar oficial. E se você quiser, posso te ajudar a montar uma lojinha online. Já tem até gente perguntando se você envia para o Brasil inteiro." Fiquei em silêncio por um tempo. A ideia era boa. Mas eu precisava digerir com calma. Não pelo trabalho, mas porque tudo aquilo era novo demais. Até outro dia, eu era o avô esquecido num canto de festa. Agora, tinha gente me chamando de empreendedor. Mas eu não queria virar símbolo de nada. Só queria continuar sendo quem eu era, agora com respeito. Foi nesse clima de crescimento que, numa tarde de sexta-feira, recebi um envelope no portão. Era um convite, um evento da prefeitura. Dia do Empreendedor da Maturidade. Queriam que eu falasse. Não como palestrante, mas como exemplo de inspiração. Fiquei parado com o papel na mão por um tempo, sem saber se ria ou chorava. Nunca me imaginei falando num palco. Mas a ideia de levar minha história para outros pais, outros avós, me tocou fundo. Aceitei. No dia marcado, subi no palco simples de um auditório modesto, diante de umas 50 pessoas. A maioria grisalha, com olhos atentos e mãos cruzadas. E quando o microfone ficou mudo me esperando, eu apenas respirei e disse: "Eu não vim aqui ensinar ninguém a fazer doce. Vim contar que a vida só muda quando a gente para de aceitar humilhação como parte do amor. Eu passei anos tentando ser visto por um filho que só sabia me ignorar. Até que um dia, eu fiz um doce. E dessa vez, eu não dei. Eu vendi. E aí, sem perceber, ele precisou de mim. E ali, eu renasci. Aplausos. Alguns discretos, outros de pé. Não era vaidade, era alívio. De saber que alguém escutou. De sentir que, enfim, a minha voz chegou onde ela nunca havia chegado antes. Na volta para casa, Rodrigo me ligou. Foi a primeira vez que ele tomou essa iniciativa desde o dia da festa. "Pai, me desculpa por tudo. Ouvi sua fala agora no vídeo que mandaram aqui. E eu chorei. Porque só agora eu percebi quem você é. Só agora eu tô enxergando." Fiquei quieto e respondi com calma: "Eu sempre estive aqui. Só faltava você tirar os óculos do orgulho." A ligação do Rodrigo ficou martelando na minha cabeça por dias. Não era só o pedido de desculpa, era o tom. Pela primeira vez, eu ouvi meu filho falar comigo sem aquela armadura de superioridade, sem as palavras escolhidas para ferir. Era ele, de verdade. Um homem adulto que, enfim, olhava para o pai não como um peso, mas como alguém que sempre esteve lá. Mas, por mais que aquilo tivesse me tocado, eu sabia que perdão mesmo não é palavra, é mudança. E eu não ia me apressar para reabrir espaço em um coração que por anos me empurrou para o fundo. Continuei minha rotina.
Luísa e eu já tínhamos um pequeno sistema funcionando. Ela ficava com o celular, cuidava das encomendas, gravava vídeos, respondia aos comentários e, vez ou outra, fazia os próprios textos. Hoje, meu avô me ensinou que brigadeiro se acerta no ouvido, não no relógio. Ela escreveu numa legenda. Tinha graça. E tinha verdade. Eu, do meu lado, não parei de produzir. E cada vez que eu mexia aquela panela, sentia que meu lugar no mundo estava ali. Não por causa da fama passageira, nem da repercussão, mas porque eu estava vivendo um tempo novo, um tempo em que eu não precisava mais me calar para manter a paz, um tempo em que eu podia dizer não, e a minha voz ser ouvida. Mas foi numa terça-feira qualquer que algo diferente aconteceu. Estava no meio da produção da calda quando ouvi o barulho do portão. Era Rodrigo, sozinho, de camiseta simples, sem carro de luxo, sem celular na orelha. Entrou devagar, parou na porta da cozinha e disse: "Posso entrar?" Assenti sem dizer nada. Ele sentou no banco de madeira, olhou para a bancada, para o pano de prato, para as caixas. Tá tudo tão vivo aqui dentro. Mais vivo do que qualquer sala de reunião que eu já entrei. Ficamos em silêncio por um tempo. A colher batendo na panela era a única voz na cozinha. Até que ele continuou: "Eu fiquei pensando esses dias. Quantas vezes eu te chamei só quando precisava de algo? E quantas vezes você veio, mesmo assim?" Continuei mexendo a calda, não por frieza, mas porque às vezes o tempo de resposta precisa respeitar o tempo da dor. Eu cresci achando que sucesso era outra coisa. Era ter gente batendo palma, era cargo, era status. E aí um dia eu te vejo na internet, com um avental velho, rodeado de gente que te escuta de verdade, e percebo que eu é que nunca entendi o que é valor. Ele parou, me olhou nos olhos. Me perdoa. Não só pelo dia da festa, mas por todos os anos antes dela. Deixei a colher encostada, desliguei o fogo. Fiquei em pé diante dele por um momento sem pressa. E aí respondi: "Eu te perdoo, filho. Mas entenda uma coisa. O perdão não apaga o que aconteceu. Ele só me dá a chance de continuar minha vida sem carregar o peso que não é meu. E você vai ter que provar aos poucos que mudou. Porque palavra bonita eu já ouvi demais. Agora eu quero atitude." Ele assentiu. Abaixou a cabeça. "E se eu quiser recomeçar? Devagar. Presente. De verdade." Pensei por um instante. E estendi a mão. "Começa lavando essas formas ali. A Luísa tá atrasada hoje." Ele riu, surpreso. "Sério?" Eu sorri também. Homem que lava a alma começa lavando louça. Aquele dia ele ficou. Lavou a louça. Ajudou a cortar fitilho. E no fim, comeu um morango do amor em silêncio, sentado do meu lado na varanda. Não teve conversa longa, nem planos de futuro, mas teve presença. E presença, meu filho. Presença é o que mais faltou entre nós por anos. E ali, olhando para o céu já escurecendo, pensei: talvez a justiça não seja sempre vingança. Às vezes, a verdadeira justiça é fazer com que quem te desprezou te enxergue. E entenda, tarde demais, o valor que sempre esteve ali. No silêncio, no doce, no pai. Depois daquele dia em que Rodrigo lavou as formas aqui em casa, algo mudou. Não no mundo, no ritmo, na cidade, na correria lá fora. Mudou dentro. Mudou o jeito como o tempo passava aqui dentro da minha casa. A presença dele ainda era tímida, meio contida. Ele chegava sem avisar, ficava em silêncio por um tempo, perguntava se podia ajudar. Às vezes nem falava nada, só ficava ali. Sentado no banco de madeira da varanda, olhando eu mexer a panela. E eu deixava, sem cobrar, sem forçar intimidade. Quem passou tanto tempo fora, precisa de silêncio para voltar. Teve uma tarde em especial que eu nunca vou esquecer. Era sábado e choveu o dia todo. A cozinha estava com cheiro de cravo e brigadeiro branco, e Luísa brincava com a câmera dela tentando filmar uma receita do começo ao fim. Rodrigo entrou com um embrulho na mão. Não era presente caro, nem nada novo. Era um envelope pardo, meio gasto. Me entregou sem dizer nada. Quando abri, vi uma foto. Era ele,
com uns 6 anos, todo lambuzado de doce, no colo da mãe. E atrás da foto, escrito com a letra dele: naquele tempo, eu ainda lembrava de olhar para você como herói. Desculpa por ter esquecido. Senti um nó na garganta. Não chorei, mas fechei os olhos por um instante, porque aquilo foi mais do que qualquer pedido de perdão. Foi memória devolvida. Foi uma tentativa de costurar um passado rasgado. E eu aceitei. Guardei a foto no bolso da camisa e disse: ainda dá tempo de reaprender a olhar. Ele não respondeu. Mas naquele mesmo dia, pela primeira vez, foi ele quem mergulhou os morangos na calda comigo. Sujou as mãos, errou o ponto, riu de si mesmo. E quando terminamos, ele disse: eu nunca imaginei que fazer isso fosse tão difícil e tão bonito. Eu sorri, mas por dentro eu sabia. O doce não era o difícil. O difícil era ele se permitir ser filho de novo. O tempo foi passando. E o nome Morango do Amor, receita de pai, ganhou outro peso. Já não era só doce. Era história. Era símbolo. Tinha gente escrevendo carta, gente trazendo lembrança, gente mandando áudio chorando. Um senhor de Manaus mandou um vídeo dizendo que reatou com a filha depois de ver minha história. Uma jovem de Belo Horizonte me escreveu dizendo que decidiu visitar o avô que não via há 6 anos. Cada mensagem era um pedaço de vida que chegava aqui na minha cozinha. E eu guardava tudo, como quem guarda flor seca entre páginas de livro. Certo dia, Luísa chegou com os olhos brilhando. Vô, sabe a rede de cafés Aroma Azul? Eles querem te conhecer. Disseram que podem fazer parceria. Ofereceram até colocar seu nome num produto. Rodrigo ouviu, meio de longe, e perguntou: você vai aceitar, pai? Fiquei quieto por uns segundos. Olhei para ele. Sabe, filho, hoje eu posso aceitar. Mas se fosse 1 ano atrás, talvez eu dissesse sim só para te impressionar. Hoje, eu só digo sim pro que me respeita. Ele entendeu. Não insistiu. Apenas disse: se fizer, eu quero estar do seu lado. E foi a primeira vez que ele se ofereceu para caminhar comigo, e não na frente. No fim daquela semana, sentamos os 3 na varanda. Eu, Rodrigo e Luísa. Ele tinha acabado de me ajudar a embalar 100 unidades para uma feira local. Estava suado, cansado, mas sorrindo. E ali, com o pôr do sol atrás da serra, Luísa pegou o celular e perguntou: vô, se você pudesse dizer uma coisa para todos os pais que já foram rejeitados, o que seria? Eu pensei. Olhei para eles e respondi com calma: diga menos, faça mais, mas nunca, nunca deixe que tirem de você o direito de ser inteiro. O mundo pode te empurrar, seu próprio filho pode te esquecer, mas a vida, uma hora, escuta. E quando escuta, ela devolve em dobro, com respeito. Hoje a casa está silenciosa de novo. Mas é outro tipo de silêncio. Não aquele que pesa, que machuca, que enche os cantos com a ausência de quem se foi. É um silêncio de paz. De fim de tarde, com janela aberta, cheiro de café fresco e panela limpa no escorredor. Um silêncio que conversa com a memória. E sorri com o presente. Sentei aqui na varanda, como sempre faço quando o dia começa a baixar. E pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de olhar para trás com mágoa. Só com gratidão. Gratidão por ter passado. E por eu ter passado por isso inteiro. Rodrigo passou aqui mais cedo. Trouxe um pacote de morangos, dos bons, grandes, doces, escolhidos a dedo. Deixou em cima da mesa e disse: pai, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar até aqui. E eu respondi: nem eu. Mas às vezes, para chegar em algum lugar, a gente tem que ser jogado para fora de onde não cabe mais. Ele riu, concordou e me ajudou a carregar as caixas do dia. Luísa também veio. Fez uma nova arte para o rótulo dos doces. Agora tem uma pequena ilustração da minha mão segurando um morango com um lacinho. Embaixo, em letra cursiva, está escrito: feito com o que sobrou da dor e virou amor. Eu li, reli e fiquei sem palavras. Porque é isso. Tudo o que sobrou daquela humilhação, da festa, da frase, do olhar do meu filho, tudo foi transformado. E virou força, virou produto, virou história,
Virou ponte. Esses dias, recebi uma carta de um senhor do interior do Paraná. Ele escreveu à mão. Me chamaram de inútil no meu próprio aniversário. Eu chorei, engoli seco e fui dormir com o travesseiro molhado. Mas depois que ouvi sua história, levantei no outro dia, fiz meus biscoitos, montei uma caixa e fui vender na frente da igreja. E quando vi, tinha gente chorando por lembrar do pai. Obrigado, seu João. O senhor salvou meu valor. Li aquela carta 3 vezes. Guardei na gaveta com as outras. E chorei. Não de tristeza, de alívio, de verdade. Porque agora eu entendo. O que aconteceu comigo precisava acontecer. Não por castigo, mas para que eu lembrasse de mim. Para que eu deixasse de correr atrás de quem só sabia virar as costas. E olhasse para frente, onde tanta gente ainda precisava ouvir uma voz como a minha. Hoje eu não vendo só doce, vendo história. Cada morango que entrego carrega um pedaço de tudo que eu vivi. E a cada mordida, alguém entende que existe valor nas mãos enrugadas, no brigadeiro de antigamente, na firmeza de quem não se dobra. Rodrigo agora me respeita. Não porque eu exigi, mas porque ele viu que eu me respeitei primeiro. E Luísa? Ah, Luísa. Essa virou minha parceira, minha ponte com o mundo moderno. Meu coração de menina que nunca me tratou como velho ultrapassado. Foi ela quem escutou quando ninguém mais ouvia. E eu quero terminar essa história dizendo uma coisa para você que está me ouvindo agora. Se você já foi desprezado, ignorado, tratado como peso por quem devia te valorizar, eu te entendo. E te digo, não se cale, não se esconda, não aceite migalha como se fosse carinho. Levante, faça algo com o que você tem, com o que você é. A vida escuta o que é feito com verdade, e ela devolve. De um jeito ou de outro, ela devolve. Se essa história te tocou, comenta aí embaixo de onde você está ouvindo. Me conta se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que precisa escutar isso. Porque às vezes, uma história muda a vida de quem nem conhece a gente. E se mudou a sua, que ela viaje ainda mais. Obrigado por ouvir a voz de um pai que se recusou a desaparecer. Gastei 57 mil Harleys para reformar a casa do meu filho. Cada centavo saindo da minha aposentadoria, do fundo de gaveta, da venda do meu velho carro que eu tinha desde os tempos de pedreiro. Aquele carro foi mais fiel que muita gente na minha vida. Mas abri mão sem pensar 2 vezes. Tudo o que eu queria era ver meu filho bem. Ver ele sorrindo dentro da casa nova, com a mulher, com os filhos, com a vida feita. Eu achei que estava construindo um lar para ele. Achei que estava fazendo parte. Que era importante. Mas no dia da inauguração da casa, com tudo cheio de gente, churrasco rolando, música alta e risada de fundo, ele levantou a taça. Quero agradecer meu sogro. Foi ele quem bancou tudo isso aqui. Na hora, parecia que as palavras escorregaram pelo meu peito como cimento fresco sendo pisado. Todo mundo virou o rosto para mim. Alguns com pena, outros com cara de ué. Eu não disse nada. Só abaixei a cabeça, fiz um meio sorriso e continuei comendo o meu pedaço de carne fria. Aquilo queimou mais do que cal virgem no sol. Antes de continuar essa história, queria agradecer o canal Café com Vovô por deixar a gente abrir o coração. E se essa história te tocar, comenta aí de onde você está ouvindo e compartilha com alguém da sua família. Pode ser que essa história seja a de mais alguém também. Agora escuta com atenção, porque eu nunca fui de vingança. Mas também nunca fui de aceitar humilhação calado. Eu fui pedreiro a vida toda. Acordava 4 da manhã, amassava marmita, pegava 2 conduções para chegar nas obras. Já levantei parede com sol rachando, chuva grossa, até com febre. Já levei queda de andaime, já virei noite fazendo acabamento que cliente exigia. Mas meu maior orgulho não foi construir casas para os outros. Foi tentar construir caráter dentro da minha. O terreno onde a casa dele está hoje é meu. Foi presente que ganhei do meu pai quando me aposentei. Um lote pequeno, inclinado, mas que eu ajeitei com enxada e suor. Dividi um pedaço para ele construir quando casou, porque achei que assim ele ia lembrar de onde veio. Ele nunca registrou nada no papel. Só fez. E eu deixei.
porque a palavra de um pai para mim valia mais que cartório. Mas depois daquela festa, depois de ouvir ele negar o meu esforço para agradar o sogro metido a rico, eu entendi que palavra nenhuma vale para quem não escuta com o coração. Na segunda-feira fui no cartório, levei tudo. Escritura, recibos da reforma, nota fiscal de cada saco de cimento que eu comprei. Tudo guardado, tudo organizado. Eu nunca fui burro, fui calado, mas não burro. Solicitei o desmembramento. O que é dele fica, mas a terra, a base, ainda é minha. E voltei para casa como quem volta de uma obra entregue. Cansado, mas de cabeça erguida. Dias depois, ele recebeu a notificação. E um bilhete meu. Uma frase só. Paredes eu levantei a vida toda. Mas respeito não se constrói com tijolo. Não me respondeu. Mas eu soube que ele não dormiu aquela noite. E nem a esposa dele. Porque até ela, na festa, olhou para mim e riu com os sogros. Como se eu fosse só o velho que traz caixa de ferramenta. Eu não fiz escândalo. Não gritei. Não bati na mesa. Mas naquele dia, ele entendeu que o chão onde pisa tem dono. E isso foi só o começo. Ele fingiu que nada tinha acontecido. Eu fingi também. Mas dessa vez, foi ele quem começou a se sentir fora de casa. Nos dias que seguiram aquela festa, meu filho não tocou no assunto. Nem uma mensagem, nem um pedido de desculpa, nem um gesto. Parecia que nada tinha acontecido. E talvez, na cabeça dele, realmente não tivesse. Talvez ele achasse que pai é igual alicerce mesmo. Fica enterrado debaixo da casa, ninguém vê, mas está sempre ali, segurando tudo. Na segunda-feira, quando voltei do cartório, sentei na cadeira velha de balanço do meu quintal e fiquei olhando a parede da casa dele, que eu ajudei a levantar com minhas próprias mãos. Ainda dava para ver a mancha do cimento onde a gente riu junto no dia que ele bateu a cabeça tentando colocar a viga. Ele tinha 26 anos na época. Ainda me chamava de painho. Daquele dia da festa em diante, nunca mais me chamou assim. Fiquei pensando no que foi que eu fiz de errado. Onde foi que eu errei? Porque a gente cria, ensina, dá exemplo, acorda cedo, trabalha duro, paga a conta atrasada, se vira para comprar presente de aniversário e, quando percebe, perdeu o lugar. Vira alguém que só serve quando precisa. Um nome na certidão de nascimento. Mas aí, nessa mesma noite, eu me lembrei de uma coisa que me desmontou. Aos 9 anos, meu filho me escreveu uma cartinha no Dia dos Pais. Letra torta, mas cheia de sentimento. Dizia assim: Pai, quando eu crescer, quero ser pedreiro igual ao Senhor. Porque o Senhor constrói coisas e é forte. Eu guardei essa carta dentro da Bíblia da minha esposa. E naquela noite, depois de anos, eu abri a Bíblia no meio das páginas já amareladas e ela estava lá, dobradinha, pequena, mas viva. Naquela hora, eu chorei em silêncio. Não pelo que ele tinha feito agora, mas por aquele menino que se perdeu no meio do caminho. Sabe, eu não queria que ele pagasse por isso. Não quero que meu filho sofra, mas ele precisava entender que a ingratidão tem peso. Não machuca só quem recebe. Machuca quem comete também, mesmo que ele ainda não saiba disso. No terceiro dia, ele veio até o quintal, fingindo normalidade. Camiseta do time, garrafinha d'água, aquele jeito solto de sempre. Pai, tudo certo? Disse, com aquele sorriso ensaiado. Eu levantei da cadeira devagar, encarei ele de frente, sem raiva, mas com firmeza. Tá tudo certo, filho. Cada um com a parte que lhe cabe. Ele pareceu travar. Ficou uns 2 segundos calado. O olhar dele caiu nas minhas mãos, sujas de terra, e depois voltou para os meus olhos. O senhor tá bravo por causa da festa? Sorri de canto. Um sorriso cansado. Nem respondi. Peguei a enxada, bati 2 vezes no chão e fui regar o canteiro de alface. Porque às vezes o silêncio diz mais do que um sermão. Naquela semana, ele começou a mudar. Não por culpa, mas por incômodo. A mulher dele também. Ela, que antes passava reto por mim, começou a tentar puxar assunto. Um dia me trouxe bolo. Outro perguntou se eu queria ajuda para ir no mercado. Mas nada disso descia. Porque não era carinho. Era desconforto. Era medo do que podia acontecer com a casa deles. E eu não culpo. Porque quem constrói no que é dos outros
Vive de favor. 4 dias depois, uma das netas veio até mim, menininha linda de cabelo enrolado e dente faltando. Vovô, papai tá triste? Eu olhei nos olhos dela e disse: às vezes, quando a gente esquece de agradecer, o coração da gente fica apertado, filha. Ela não entendeu, mas me abraçou. E naquele abraço, eu senti que ainda tinha alguma coisa viva naquela família que valia a pena proteger. Na sexta-feira, recebi uma visita que eu não esperava. Um velho amigo meu da época da obra do hospital, o Zé Carlos, mestre de obra aposentado, apareceu aqui com um pacote na mão. Trouxe uma coisa que é sua. Quando abri, era um caderno antigo de capa azul. Era o caderno onde eu anotava todas as contas da época da reforma da casa do meu filho. Material, pedreiro extra, compra de tinta, aluguel de betoneira. Tudo ali, em caneta preta, com a data e valor. Zé Carlos olhou para mim e disse: eu ia jogar fora, mas senti que você ia precisar disso um dia. A vida é doida, né? Eu agradeci com o coração. Não porque eu precisava de prova, mas porque aquele caderno era meu troféu. Era o único aplauso que eu ia receber. E naquele sábado, quando o filho do meu filho, meu neto mais velho, me chamou na varanda e perguntou: vô, foi o senhor que ajudou a construir a nossa casa? Eu não consegui mentir. Olhei bem dentro dos olhos dele e respondi: foi, filho, mas o que mais me doeu foi que ninguém percebeu. Ele ficou quieto, deu 2 passos para trás e entrou. E naquele momento, eu senti que o peso que meu filho deveria estar carregando agora morava dentro da própria casa dele. No domingo fui à feira cedo, como sempre fazia. Comprei 2 dúzias de ovos, um queijo fresco e 2 mãos de banana prata. Ao voltar, vi a esposa do meu filho sentada na calçada, chorando. Sem maquiagem, sem frescura. Só ela e a verdade. Seu Antônio, me desculpa. A gente errou. A gente ficou cego. Só queria agradar meu pai. Ele sempre jogou na cara que não dei orgulho para ele. Eu respirei fundo. Sentei ao lado. Fiquei em silêncio por uns bons segundos. Eu entendo. Mas sabe o que é pior que um pai que cobra? É um que se cala, e mesmo assim é esquecido. Ela colocou as mãos no rosto e chorou. E eu não disse mais nada, porque não era dia de consolo. Era dia de silêncio. Naquela noite dormi melhor. Pela primeira vez em muitos dias, dormi com o peito leve, porque eu sabia que a dor tinha começado a virar memória. E memória, a gente aprende a carregar, mas ainda tinha uma coisa que precisava acontecer. Uma conversa que ainda não veio. A conversa entre pai e filho. E essa não se marca a hora para acontecer. Mas quando acontecer, eu vou estar pronto. No dia seguinte, acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. Fazia frio. Aquele tipo de frio seco que pega no osso e te lembra da idade. Me levantei devagar. Estalei os joelhos com aquele barulho que já virou parte da minha rotina e fui até o fogão a lenha para esquentar o café. Enquanto a água fervia, fiquei olhando pela janela da cozinha. Do lado de lá do terreno, a casa do meu filho estava toda apagada, sem movimento. Era estranho ver aquele silêncio depois de tantos dias de burburinho. Sentei com minha caneca esmaltada nas mãos e fiquei ali, pensando. Pensando em tudo que construí com essas mãos que agora tremem de vez em quando. E por mais que eu tentasse entender, a pergunta voltava: onde foi que meu filho se perdeu? Eu me lembro exatamente do dia em que ele nasceu. Era madrugada, chovia muito. A parteira quase não conseguiu chegar. A casa de madeira rangia com o vento. E quando eu segurei aquele menino pela primeira vez, senti um medo que nunca senti em obra nenhuma. Um medo bom, um medo de errar. Mas também um orgulho que inchava o peito. Eu prometi, ali mesmo, que nada no mundo ia faltar para ele. Que enquanto eu tivesse força, ele ia ter dignidade. E tive força. Trabalhei dobrado. Recusei emprego fora da cidade só para não deixar ele longe. Fui em reunião de escola com as mãos sujas de cal. Vendi almoço para comprar uniforme. Fiz bico de servente mesmo depois de aposentado, só para ajudar na entrada da casa onde ele mora agora. E no fim, ele nem se lembrou. Não precisava de festa, nem de placa com meu nome. Eu não queria isso. Só queria um "obrigado, pai". Só isso.
Enquanto eu pensava, ouvi passos atrás de mim. Era meu neto, o mais novo, ainda com pijama. Veio devagar, esfregando os olhos. Vô, posso tomar café com o senhor? Pode, meu filho. Senta aí. Fiz outra caneca e coloquei pão com manteiga na chapa. A gente comeu em silêncio. E foi ele que falou primeiro. Papai não tá feliz. É mesmo? Ele assentiu. Ele fica quieto no quarto. Mamãe também. Eles discutem baixinho. Mas eu escuto. Suspirei. Quis dizer alguma coisa, mas não disse. Não era lugar de criança. Só estendi a mão e fiz um carinho na cabeça dele. E naquele momento, algo dentro de mim apertou. Porque não era só eu que estava sendo ferido. Os pequenos também estavam sentindo. Naquele mesmo dia, enquanto eu cuidava da horta, ouvi o som do carro do meu filho saindo. Olhei de canto e vi ele indo sozinho. Sem a mulher, sem os filhos. A porta do carro bateu com força demais para quem vai só no mercado. Fiquei com aquilo na cabeça. Horas depois, minha nora apareceu no meu portão. Seu Antônio, posso entrar um minutinho? Assenti com a cabeça. Ela entrou, os olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito. O senhor tem um tempinho? Claro. Senta aí. Ela sentou no banco de madeira do meu alpendre e começou a falar, com a voz embargada. Eu sei que o senhor está magoado. E com razão. Eu fiquei calada aquele dia, mas fiquei com vergonha. Quando ele agradeceu o pai dele e não o senhor, eu vi na hora. Vi o rosto do senhor mudar. Vi o senhor se encolher. E me deu uma dor, porque eu sei o quanto o senhor fez. Ele nunca falou para ninguém, mas eu vi. Eu vi o senhor carregando o saco de cimento com a coluna já ruim. Vi o senhor dando dinheiro escondido. Vi até quando o senhor comprou a torneira que eu queria, mesmo dizendo que estava caro. Ela fez uma pausa. O choro começou a vir, mas ela segurou. Só que ele não quer parecer menor diante do pai dele. Meu pai sempre menosprezou ele. Sempre fez ele se sentir inútil. E quando a gente começou a construir essa casa, tudo o que ele queria era mostrar para o meu pai que ele podia. Fiquei quieto. O que ela dizia fazia sentido, mas doía do mesmo jeito. Ele errou, continuou ela. Errou feio, mas não foi por maldade. Foi por insegurança. E agora, ele tá com medo. Com medo do senhor tirar a casa, tirar a terra. Tá com vergonha. E orgulho também. E o que você quer que eu faça? Ela demorou para responder. Olhou nos meus olhos e disse, que o senhor só fale com ele. Nem que seja para brigar. Mas fale, porque esse silêncio tá matando ele aos poucos. Fiquei ali, parado. Um vento bateu, espalhou umas folhas no chão. Respirei fundo e disse, vou pensar. Ela agradeceu, enxugou o rosto com a manga da blusa e foi embora. Naquela noite, sonhei com a minha esposa. Ela estava no nosso quintal, lavando roupa no tanque, sorrindo. Me olhava com aquele olhar dela de quando eu fazia besteira, meio brava, meio doce. E dizia, você criou um homem, não um santo. E homem, aprende apanhando da vida. Não proteja demais. Acordei suado, sentado na cama. O relógio marcava 3h28 da manhã. Não voltei a dormir. Na manhã seguinte, fui até a garagem onde guardo minhas ferramentas antigas. Peguei o caderno de anotações da reforma. Folheei com calma. Em cada página, um pedaço da minha entrega. E ali no fim, onde eu sempre colocava observações, tinha uma anotação esquecida, de próprio punho. Não existe obra bem feita sem base firme, nem família sem gratidão. Fechei o caderno. Guardei de novo. 2 horas depois, ele chegou. Pai, posso falar com o senhor? Fiquei calado por um instante, depois assenti. Entramos, sentamos à mesa. Ele demorou para começar. Estava com os olhos fundos, o rosto mais abatido. Eu queria pedir desculpa. Fiquei quieto. Esperei. Eu errei. Eu fiquei cego. Quis impressionar quem sempre me pisou. E esqueci quem me levantou. O senhor sempre esteve lá. Sempre. E eu te tratei como figurante da minha própria vida. As palavras vieram com dificuldade. Mas vieram. Eu não sou bom com sentimentos. Mas, quando o senhor ficou em silêncio, quando vi a notificação do cartório, meu mundo caiu. E eu entendi que o senhor não precisava gritar.
porque o seu silêncio pesou mais que qualquer grito. Ele olhou para mim com os olhos cheios. Me perdoa, pai. Respirei fundo. Senti algo escorregar pelo meu peito. Uma mistura de dor e alívio. O aperto ficou menor. A mágoa não desapareceu, mas mudou de cor. Você sabe o que mais doeu? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não foi o que você disse. Foi o que você não disse. Porque até a ausência de um obrigado pode virar cicatriz. Ele abaixou a cabeça. Eu te amo, pai. E vou consertar isso. Estendi a mão. Ele segurou. E ficamos assim, em silêncio. Mas dessa vez, um silêncio que acolhia, não que afastava. No fim da tarde, deixei ele ir. Sem pressa de resolver tudo de uma vez. Porque tem coisas que só o tempo cura. Mas pelo menos, o tempo começou a passar de novo. E foi aí que eu percebi que mesmo aos trancos, talvez ainda houvesse espaço para reconstrução. Tijolo por tijolo. Como naquelas casas antigas que a gente não derruba, só reforma com cuidado. Mas antes disso, ainda tinha algo dentro de mim que eu precisava resolver. E esse algo tinha a ver com uma carta que eu nunca entreguei. A carta estava guardada há quase 4 anos. Eu escrevi numa noite de dezembro, dias depois do casamento do meu filho, quando voltei da cerimônia me sentindo como um convidado esquecido. Foi naquele mesmo caderno onde eu anotava os gastos da obra, nas últimas páginas. Lembro que escrevi à mão, de uma vez só, com raiva, tristeza e amor misturado. Depois dobrei, coloquei dentro de um envelope pardo e escondi atrás do painel da cabeceira da cama. Nunca tive coragem de entregar, mas também nunca consegui jogar fora. Era como se ela ficasse ali, segurando tudo que eu sempre quis dizer, mas que a vida, o tempo e o medo foram empurrando para o fundo da garganta. Agora, depois daquela conversa com meu filho, ela voltou a pulsar na minha memória como se pedisse para sair dali. Naquela tarde, depois que ele foi embora, entrei no meu quarto, ajoelhei perto da cama e tirei a prateleira falsa que eu mesmo tinha instalado. O envelope ainda estava lá, empoeirado, com a tinta da caneta já meio desbotada nas bordas. Segurei com as 2 mãos e sentei devagar. Senti o papel amolecido pelo tempo, mas ainda intacto. Antes de abrir, respirei fundo. Pensei se fazia sentido reler aquilo tudo agora, depois do que tinha acontecido. Mas abri. E quando comecei a ler, parecia que o velho que escreveu aquelas palavras era outro, mais amargurado, mais machucado, mais cansado. E mesmo assim, cada linha era real. Era tudo o que eu sentia e escondia. A dor de ter sido deixado de lado, de ter sentado no fundo da igreja no dia em que o filho que eu criei com as mãos se casava e só me chamou para tirar uma foto rápida, depois que todo mundo já tinha ido embora. A dor de ver o pai da noiva ser ovacionado, levantado em aplausos, enquanto eu ouvia cochichos sobre minha roupa simples, minha cara fechada e meu jeito calado. Aquela carta era um grito abafado. Não era vingança. Era o desabafo de quem carregou peso demais no peito e só precisava esvaziar um pouco antes de seguir. Terminei de ler e senti os olhos arderem. Não chorei, mas o que estava preso ali dentro se mexeu. E aí, fiz algo que eu nunca tinha feito. Peguei a carta, fui até a área de serviço e joguei ela no fogo do fogão a lenha. Fiquei ali vendo o papel se retorcer, as letras virarem cinza. Não era perdão completo, mas era um começo. Uma entrega. Um jeito de dizer: agora, eu quero seguir em paz. Nos dias que vieram, tudo ficou mais calmo. O clima ainda era tenso, mas havia uma tentativa de acerto no ar. Minha nora passou a me chamar para o café. Meu neto me ajudava na horta. Meu filho, mesmo ainda sem muito jeito, tentava ficar mais tempo no quintal. Mas eu sabia que aquilo tudo era só superfície. O que estava quebrado precisava de mais do que gesto. Precisava de construção nova. E aí, um dia, ele me chamou para sair. Vamos ali no centro comigo, pai, disse. Topei. Entramos no carro em silêncio. O rádio tocava baixinho. Era música sertaneja antiga, daquelas que a gente ouvia quando viajava para ver minha falecida mãe lá em Minas. A memória veio forte. Ele também parecia pensativo. Paramos no centro. Ele comprou umas peças para casa,
falou com o vendedor e, na volta, do nada, ele estacionou o carro num canto da praça e disse: Pai, eu estava pensando em passar o terreno todo para o seu nome de novo. Aquilo me pegou de surpresa. Olhei para ele e vi sinceridade, mas também vi culpa. Respondi com calma: Filho, o que você precisa passar para mim não é escritura, é verdade, é cuidado, é presença. Ele abaixou os olhos. Ficamos ali, calados, por vários minutos. E então, pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, ele falou algo que me desmontou. Eu cresci querendo ser melhor que o Senhor, mas agora eu percebo. Eu só quero ser metade do homem que o Senhor é. Olhei para ele com aquele rosto cansado de adulto que ainda carrega o menino lá de trás e estendi a mão. Apertamos firme, e eu soube que ali alguma coisa enfim estava sendo reconstruída. Tijolo por tijolo. Dessa vez, com base firme. Naquele fim de semana, eles me convidaram para almoçar dentro da casa. Mesa posta, comida boa, as crianças rindo. Sentei na cabeceira. Pela primeira vez, desde que aquela casa ficou pronta, eu me senti dentro dela. E no meio do almoço, meu neto mais velho levantou um copo de suco e disse: A esse vô, que ajudou a gente a ter esse lar. Todos bateram palmas. Meu filho não falou nada, mas os olhos dele disseram tudo. E naquele silêncio eu entendi. Não é sempre que a gente ouve as palavras que quer. Mas às vezes, o olhar diz mais do que o discurso. Depois do almoço, sentei na varanda com meu filho. Ele me contou dos medos, das cobranças que ouvia desde pequeno, das comparações com o sogro rico, da sensação de sempre ser menos. Eu escutei tudo, sem interromper. E no fim só disse: Filho, dinheiro compra telhado, mas respeito, só o tempo constrói. Ele concordou. Disse que ainda tinha muito o que aprender. E eu só completei: todo mundo tem, até a gente que já viveu uma vida inteira. À noite, sozinho no meu canto, pensei na carta que queimei. Ela se foi, mas deixou a marca certa, porque às vezes, queimar o que machuca é o único jeito de abrir espaço para plantar de novo. E agora, eu sentia que finalmente o solo estava limpo, pronto para receber o que vem depois. Mas eu sabia, lá no fundo, que a vida ainda tinha mais uma curva para me mostrar. Algo que viria de onde eu menos esperava. Porque a paz, quando começa a chegar, também desperta verdades que estavam dormindo. E uma dessas estava prestes a bater na minha porta. Naquela manhã, o céu estava limpo, mas o ar carregava um peso diferente. Era como se o silêncio do dia estivesse me avisando que algo viria. Eu acordei cedo, como sempre. Varri o quintal, reguei as plantas, tomei meu café com pão dormido e manteiga e sentei na cadeira de ferro embaixo do pé de goiaba. Ali era meu canto de pensar. O sol ainda nem tinha tocado direito o chão, e mesmo assim meu peito já estava inquieto. Não era angústia, era um pressentimento. A gente que envelhece vai ganhando esse tipo de radar. Não dá para explicar. Só sente. E eu sentia. Lá pelas 9, ouvi uma buzina na frente da casa. Um carro diferente, preto, com vidros escuros. Pensei que fosse algum vizinho, algum entregador perdido. Mas quando o portão bateu, eu vi. Era ele. Um homem alto, de camisa social e pasta na mão. Caminhava com pressa e procurava com os olhos. Veio direto na minha direção. E quando me viu, sorriu forçado. Aquele tipo de sorriso que a gente sabe que não é sincero. Eu levantei devagar, tirei o chapéu da cabeça e perguntei: Pois não? Ele respondeu educado, mas direto: O senhor é o senhor Antônio, pai do Daniel? Assenti com um movimento seco da cabeça. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis e disse: Fui contratado para intermediar uma questão referente à partilha de terreno. Precisamos conversar. Meu estômago virou. Na mesma hora, senti que o passado tinha voltado a cutucar as feridas que ainda estavam cicatrizando. Mandei ele esperar na varanda. Fui até o quarto, lavei o rosto, respirei fundo e sentei de frente para ele com a dignidade que um homem deve ter mesmo quando o mundo tenta envergar. Ele me mostrou os papéis, falou termos que eu não compreendi de primeira, e no meio daquela conversa fria e ensaiada, disse que o pai da minha nora, o sogro que foi elogiado no dia da festa, estava exigindo garantias formais sobre o terreno para assegurar o investimento familiar feito na casa.
Eu não disse nada. Apenas encostei as costas na cadeira e fiquei olhando aquele homem falar. Porque não era ele que eu estava ouvindo. Era a voz daquele sogro que eu sempre soube que desprezava o meu esforço, tentando apagar minha história com a caneta. Eles queriam que eu assinasse uma espécie de concessão, que deixaria o terreno como uso vitalício da família do meu filho, sem que eu pudesse mais reivindicar nada. Em outras palavras, queriam que eu abrisse mão. Quando ele terminou de falar, respirei fundo e disse apenas: diga ao senhor que me contratou, que quem constrói em chão dos outros sem respeito, uma hora sente o barro afundar. Ele tentou argumentar, tentou suavizar, mas eu levantei a mão e cortei. A conversa terminou. Ele foi embora sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinho na varanda com a cabeça fervendo. Não era raiva, era indignação. Era como se, pela segunda vez, eu estivesse sendo desfeito por quem nunca segurou um balde de areia ou soube o valor de uma enxada. Meu filho chegou só no fim da tarde. Estava tenso. Disse que tinha sido pego de surpresa, que não sabia da atitude do sogro, que estava tão envergonhado quanto eu estava ferido. Eu acreditei. Não porque ele falou bonito, mas porque os olhos dele estavam diferentes. Havia neles uma mistura de vergonha e desespero. Ele se sentou no mesmo banco em que o advogado esteve horas antes. Passou a mão no rosto e desabafou. Pai, eu juro que não sabia. Eu tô tentando acertar, consertar tudo. Mas parece que quanto mais eu tento, mais coisa aparece. Eu olhei para ele com firmeza. Disse que errar todo mundo erra. Mas que tem erro que se repete porque a pessoa não escuta. Ele abaixou a cabeça. Silêncio. Um silêncio pesado, mas necessário. Depois de um tempo, levantei, entrei em casa e voltei com uma caixa. Dentro dela estavam fotos antigas, recibos, bilhetes do meu filho quando era pequeno, desenhos que ele fez da nossa casa antiga, quando morávamos num barraco de madeira com telhado de zinco e chão batido. Entreguei a caixa a ele e disse: tá tudo aí, tudo o que você era, tudo o que eu fui por você. Guarda isso. E lembra de onde você veio. Antes que alguém tente te convencer de que você é só mais um nome num contrato. Ele ficou olhando a caixa por um bom tempo. Depois levantou, me abraçou forte e disse: eu não vou deixar ninguém apagar o que o senhor fez. Eu não respondi. Mas por dentro, senti que uma nova parede estava sendo erguida entre nós. Não uma parede que separa, mas uma que sustenta. Naquela noite, fiquei acordado. A imagem do advogado voltava à minha mente, como um eco. E pela primeira vez em muito tempo, escrevi de novo. Peguei uma folha de papel simples e comecei. Se um dia você esquecer quem construiu seu lar, lembre-se de olhar para o chão. É lá que ficam as marcas das mãos que sustentaram tudo. Dobrei a folha, coloquei dentro da Bíblia da minha esposa e deixei lá. Não para ele ler agora, mas para um dia, quando eu já não estiver aqui, ele encontrar. A vida é assim. A gente acha que constrói uma casa, mas o que constrói mesmo são histórias. E quando elas são mal contadas, tudo desmorona. Mas quando são lembradas com verdade, sustentam gerações. E ali, naquela madrugada silenciosa, com cheiro de café requentado no ar e um grilo cantando lá fora, eu entendi que a justiça não é barulhenta. Ela só precisa ser firme. E mesmo sem ninguém aplaudir, ela se faz presente. E talvez, mais cedo do que eu pensava, ela me traria uma surpresa, uma visita, uma lembrança viva, de um tempo que eu julgava esquecido. Naquela semana, enquanto eu lavava o chão do quintal com sabão de pedra e escutava o rádio velho tocar modas de viola, ouvi alguém bater palmas no portão. Achei que fosse o carteiro, algum vendedor, ou mesmo uma das vizinhas que às vezes passava para pedir um pouco de hortelã. Mas quando me aproximei, vi um rosto que eu não via há mais de 30 anos. Era o Mauro. O mesmo Mauro que trabalhou comigo nas obras do bairro industrial, quando a gente pegava sol no lombo o dia inteiro e ainda sorria no fim do expediente. Ele estava mais curvado, cabelos completamente brancos e usava bengala. Mas os olhos eram os mesmos. Claros, vivos, carregados de memória. Eu abri o portão sem pensar duas vezes. Ele entrou devagar, olhou tudo em volta e disse:
Você ainda tem aquele pé de goiaba. Eu ri. Era verdade. Plantei aquela goiabeira no ano em que o Daniel nasceu. Ela era menor que eu na época. Agora, dava sombra suficiente para cobrir 3 homens. Sentamos juntos no banco de madeira. Ficamos alguns minutos em silêncio, só ouvindo os passarinhos, como 2 velhos que sabiam que o tempo certo de falar vem depois da pausa. Mauro contou que estava de passagem, indo morar com uma filha no interior de Goiás. Mas antes quis passar por aqui. Disse que ficou sabendo da história da casa, do terreno, da confusão com o filho. Eu estranhei, não por ele saber, mas por perceber que a cidade ainda cochicha. Gente não esquece do que dói nos outros, ele disse. E tinha razão. Contou que ouviu de um primo, que ouviu da filha da Dona Maria, aquela do armarinho. Disse que quando soube, sentiu que precisava vir me ver. Porque eu lembro de cada palavra que você dizia no almoço da obra, que queria dar para o seu filho o que nunca teve. Que queria que ele estudasse, andasse de cabeça erguida. Que nunca faltasse comida na mesa dele, nem vergonha na cara. E enquanto falava, Mauro tirou do bolso um pedaço de papel dobrado, já amassado, e me entregou. Era uma foto. Eu e ele, com um capacete na cabeça, segurando um balde de massa, sorrindo no meio de uma construção inacabada. Atrás da foto, escrito à mão: a dignidade de um pai se mede pelos calos que ninguém vê. Meu peito apertou. Porque ali, naquela imagem, estava um pedaço meu que eu tinha esquecido. O homem que trabalhou sem fazer barulho, mas que deixou pegadas fundas no caminho. Mauro me olhou com seriedade e disse: você fez muito mais que levantar paredes. Você levantou gente. E se ele não enxerga isso ainda, é porque ainda está aprendendo a ser homem. Não respondi. Apenas segurei a foto com força, como se ela fosse capaz de colar de volta tudo que andava solto por dentro. Ficamos conversando até o fim da tarde. Relembramos histórias da juventude, de quando o cimento grudava nas unhas e a vida era dura, mas mais simples. Ele foi embora com o mesmo passo lento com que chegou, mas deixou um rastro de lucidez que clareou o meu dia. Depois que ele se foi, fiquei olhando aquela foto por muito tempo, e ali mesmo decidi emoldurá-la e pendurar na parede da sala, não para mostrar para os outros, mas para mim mesmo, para lembrar quem eu fui e quem eu ainda sou. Nos dias seguintes, meu filho notou a moldura nova. Perguntou quem era. Contei, e ele ficou quieto. Ficou olhando aquela imagem como se tentasse encontrar nela o que faltava dentro dele. Pela primeira vez vi nos olhos do meu filho um olhar que misturava orgulho e tristeza. Como se ele começasse, enfim, a perceber que parte da história dele vinha de um alicerce que ele quase demoliu. No domingo, ao invés do almoço comum, ele me chamou para ir até o centro comunitário, onde ia ter uma homenagem aos trabalhadores da cidade. Relutei. Não gosto dessas coisas. Mas fui. Sentei no fundo, como sempre. E, para minha surpresa, no meio do evento, o organizador chamou meu nome. Fiquei parado, sem entender. Então, meu filho subiu no palco e pediu o microfone. Com a voz trêmula disse: esse homem aqui é o motivo de eu estar de pé. É o pedreiro que construiu a minha casa, a minha vida e o que eu sou hoje. E eu demorei demais para entender isso. Ele me chamou ao palco. As palmas vieram tímidas, depois aumentaram. Mas o que me pegou mesmo foi o olhar dele. Não o discurso, nem o microfone. O olhar. Aquele olhar de menino que um dia me escreveu dizendo que queria ser igual a mim. Voltei para casa naquela noite com o coração quente. Não porque os outros me aplaudiram, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, meu filho me viu. E eu comecei a me ver de novo também. Porque às vezes a gente se perde dentro da dor. Esquece quem é. Mas basta um reencontro, uma palavra, um gesto, para que tudo comece a se alinhar de novo. E naquele instante, entendi que talvez eu ainda não tivesse perdido meu filho. Talvez ele só tivesse se afastado por medo, por orgulho, por insegurança. Mas agora, aos poucos, ele estava voltando. Não como era antes, mas como podia ser agora. E assim, a vida foi se ajeitando de novo, mas ainda faltava um pedaço. Um lugar dentro de mim que permanecia silencioso. E esse silêncio
Tinha o nome da mulher com quem eu dividi quase toda a minha vida e com quem eu precisava conversar, nem que fosse só comigo mesmo. Naquela segunda-feira, o dia amanheceu nublado, com o céu pintado de cinza e o cheiro de terra molhada pairando no ar. Acordei mais cedo que de costume, não por obrigação, mas porque o sono foi leve, como se a alma tivesse me chamado antes do relógio. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o vazio por alguns minutos. O canto da parede onde costumava ficar o chinelo da minha esposa ainda estava ali, mesmo ela tendo partido há mais de 10 anos. Era um espaço vazio com presença. Presença dela, de tudo que ela foi e de tudo que ainda me resta quando penso nela. Levantei com calma, me vesti, passei um pouco de água no rosto e sentei à mesa da cozinha. Preparei um café mais forte, do jeito que ela gostava, mesmo sabendo que aquele aroma hoje era só lembrança. Com a xícara na mão, fui até o pequeno altar que ela havia montado anos atrás no canto da sala. Um crucifixo de madeira, uma imagem da Virgem, um terço pendurado e uma vela gasta pela metade. Eu nunca mexi ali. Era o pedaço dela que eu quis manter do mesmo jeito. Sentei na cadeira de palha e fiquei olhando por longos minutos. Não falei nada em voz alta, mas dentro de mim eu conversava com ela. Disse tudo o que vinha carregando. A dor, a solidão, a ferida que o nosso filho abriu e que agora tentava costurar. Contei do Mauro, da visita inesperada, do pedido de desculpas, da homenagem no centro comunitário. E também contei da carta que eu tinha queimado. Disse que não fiz por orgulho, mas porque sabia que ela não queria me ver preso à mágoa. E naquele instante, de olhos fechados, eu senti como se ela estivesse ali. Não como uma aparição, nem como invenção da cabeça, mas como quem ainda me escutava do lado de lá da vida. Permaneci naquele silêncio por um tempo que não sei medir. Era um silêncio diferente dos outros. Não era vazio. Era cheio. Cheio de lembranças, de cheiros, de palavras que ela dizia, de conselhos que hoje fazem mais sentido do que na época. Lembrei de quando ela me dizia que filho é como obra longa, dá trabalho, exige paciência e mesmo quando a gente acha que está pronto, precisa voltar e ajustar uma coisa ou outra. Ela sabia das coisas. Mesmo sem estudar muito, mesmo sem sair do bairro, ela entendia da vida mais do que qualquer doutor. Era ela quem equilibrava tudo quando eu chegava cansado da obra, suado, impaciente, achando que o mundo era injusto. Ela me servia um prato de arroz com ovo, colocava a mão no meu ombro e dizia: "Você é forte, mas precisa ser justo. E justiça se faz com firmeza, não com raiva." Lembrei dessa frase como se ela estivesse sussurrando bem perto de mim. Depois do café, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardo as coisas dela. Ali estava o lenço que ela usava na cabeça, um caderninho com receitas e uma caixinha com os brincos simples que ela usava nos domingos. Peguei a caixinha, segurei firme e sussurrei baixinho: "Tô tentando, meu bem. Tô tentando fazer certo." Guardei tudo de novo com cuidado, fechei a gaveta e saí para o quintal. O sol começava a romper as nuvens e os passarinhos faziam festa nos fios de energia. Era como se o mundo estivesse me dizendo que eu podia seguir, que a dor que eu carregava podia, aos poucos, se transformar em história, não em peso. Mais tarde, meu filho apareceu no quintal com um envelope na mão. Disse que era para mim. Quando abri, era um convite. Um convite simples, feito por ele e pela esposa. Um jantar. Não só para mim, mas para os poucos amigos que tinham me ajudado na reforma da casa, aqueles que ele antes nem reconhecia. Era um jeito, segundo ele, de refazer o gesto, de agradecer certo, de mostrar para os filhos que reconhecer é mais bonito do que fingir que foi sozinho. Eu aceitei. Não pelo jantar em si, mas pelo gesto, pelo esforço. Porque reconhecer o erro é só o começo. Recomeçar exige coragem. Naquela noite, me sentei com eles à mesa. A casa, que antes parecia fria, agora tinha cheiro de comida feita com intenção, de conversa que tenta se reconstruir, de neto correndo e rindo sem saber o peso que aquela noite carregava. Meu filho, ao final do jantar, levantou-se e leu em voz alta uma carta que escreveu. Era simples, honesta,
com a voz ainda insegura, mas sincera. Disse que queria, dali em diante, ser mais do que um filho por sangue. Queria ser um homem que honra quem lhe deu o nome. E disse com os olhos marejados que aprendeu que não é o luxo da casa que faz dela um lar, mas o respeito que se põe dentro dela. Não respondi com palavras. Apenas me levantei, caminhei até ele e o abracei. Apertado, demorado, daqueles abraços que não precisam de discurso. E enquanto ele segurava firme meus ombros, eu sussurrei baixinho. Agora você começou a construir de verdade, meu filho. Olhei para o alto, como quem agradece sem precisar dizer nada. Porque naquele instante, eu soube que ela, minha esposa, minha companheira de vida, teria sorrido. Sorrido do jeito dela, sem barulho, mas com o olhar cheio de orgulho. E assim, naquela noite serena, entendi que a dor não vai embora. Mas ela aprende a andar junto com a memória. E quando a memória é feita de amor, ela não pesa, ela guia. Ainda havia muito a viver. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais sozinho. Nem por dentro, nem por fora. Os dias que seguiram aquele jantar foram diferentes. A casa do meu filho, que antes parecia um sobrado sem alma, começou a se parecer com um lar de verdade. Não pelo que tinha dentro, mas pelo que finalmente estava circulando por ali. Respeito, conversa, presença. Ele passou a me visitar mais vezes, não só por obrigação, mas por vontade. Sentava na varanda, tomava café comigo, perguntava da horta, contava do trabalho, reclamava das dores nas costas e até ria dos netos. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos vivendo o que a vida nos devia há tanto tempo. Não era uma mudança explosiva, nem cinematográfica. Era um tijolo por dia, um reparo silencioso. E eu aprendi que é assim que se conserta o que foi rachado pelo tempo, com calma, com constância, com verdade. Mas numa dessas tardes calmas, enquanto varria o terreiro e preparava a terra para plantar couve, ouvi um barulho estranho vindo da casa. Era como se alguém tivesse caído. Corri até lá. Meu filho estava no chão da cozinha, pálido, suando frio, com a mão no peito. Minha nora gritava, desesperada. Pegamos o carro às pressas e levamos ele para o hospital. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Não pelo medo da morte em si, mas pelo medo de perder justo agora, quando tudo começava a se ajeitar. No caminho, segurei sua mão, que tremia, e ele me olhou com os olhos carregados de medo e arrependimento. Pai, me perdoa por tudo, ele sussurrou com dificuldade. E aquilo me cortou por dentro, porque a vida tem dessas. Ela espera a gente se acertar para depois testar se o laço realmente foi refeito. Chegamos no hospital, ele foi atendido imediatamente. Passou por exames, oxigênio, aparelhos. Eu fiquei do lado de fora, sentado num banco duro, olhando para o teto e fazendo a única coisa que um velho faz quando sente que pode perder um pedaço de si: conversar com Deus. E ali, sem muita cerimônia, sem reza decorada, falei do meu jeito. Senhor, eu sei que a gente erra muito, que a gente só valoriza quando quase perde. Mas, por favor, não tira ele de mim agora. A gente acabou de se reencontrar. Me dá mais tempo com ele. Me deixa ver ele como homem. Me deixa ensinar mais um pouco. E naquele banco frio de hospital, enquanto o tempo escorria como areia de obra, eu senti que estava sendo ouvido. Não porque caiu um raio ou apareceu uma voz do céu, mas porque dentro de mim veio uma paz repentina, uma certeza estranha, como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: calma, ainda não é hora. Horas depois, o médico veio até mim e disse que não era infarto. Era uma crise forte de ansiedade, com pressão alta e falta de ar. O estresse acumulado, o medo, o peso emocional, tudo explodiu de uma vez. Fiquei aliviado, mas também triste, porque ver meu filho naquela condição me mostrou o quanto ele vinha carregando calado. E talvez, no fundo, ele estivesse se culpando por mais tempo do que eu imaginava. Quando me deixaram entrar, ele estava deitado, pálido ainda, mas consciente.
Sentei do lado, segurei sua mão e falei o que vinha guardando. Você não precisa carregar tudo sozinho, meu filho. Eu tô aqui. Sempre estive. Mesmo quando você esqueceu. Ele fechou os olhos e as lágrimas escorreram. Não por dor física, mas por tudo o que ele nunca conseguiu dizer com palavras. Ficamos ali em silêncio por um bom tempo. E naquele quarto branco de hospital, com cheiro de desinfetante e som de monitor cardíaco, eu senti que nosso reencontro não era mais um gesto. Era real. Era concreto. A ferida ainda existia, claro. Mas agora era uma cicatriz, não mais um corte aberto. No dia seguinte, ele recebeu alta. Voltamos para casa devagar. E naquele caminho, diferente do da ida, não falamos muito. Mas sabíamos. Sabíamos que algo importante tinha acontecido. Algo que selava a parte mais profunda da nossa história. De volta ao lar, ele passou alguns dias mais quieto, refletindo, ajudando a esposa com as crianças, me chamando para conversar à toa, sem assunto definido. E numa dessas tardes, ele me fez um pedido que me pegou de surpresa. Pai, o senhor me ensinaria a plantar? Ri na hora. Você, com essa mão fina de quem só mexe em celular? Ele riu também envergonhado, mas insistiu. Quero aprender. Quero ensinar para os meus filhos. Quero que eles saibam de onde vem a comida. Quero que eles saibam de onde vieram. Aquilo me emocionou. Porque não era só sobre couve ou alface. Era sobre raiz. Sobre origem. Sobre reconexão. E ali, naquele quintal que já viu tanto da nossa história, peguei a enxada, entreguei para ele e comecei a ensinar. Como medir a distância entre os canteiros. Como deixar a terra mais solta. Como escolher a muda certa. Ele errava, sujava a roupa, reclamava das costas, mas aprendia. E eu, por dentro, agradecia a Deus a cada movimento dele, porque era como ver a vida voltar para o lugar certo. Como se finalmente ele tivesse entendido que ser homem não é ganhar aplauso em festa, é saber reconhecer quem plantou antes de você. No fim da tarde, sentamos na sombra da goiabeira. As crianças brincavam com os passarinhos e a esposa dele preparava café com bolo na cozinha. Ele me olhou com olhos de gratidão e disse: Eu nunca pensei que fosse aprender tanto com o silêncio do Senhor. O Senhor não gritou, mas cada atitude sua falou mais alto do que qualquer bronca. Sorri, porque no fundo, era isso mesmo. Às vezes, os tijolos mais firmes são os que a gente assenta em silêncio. E enquanto o sol descia no horizonte e o cheiro de café fresco invadia o quintal, eu entendi que a vida, com todos os seus tropeços, ainda é capaz de reconstruir, desde que a gente esteja disposto a colocar a mão na terra, literalmente e por dentro. E naquela paz de fim de dia, soube que o que ainda viria pela frente não me assustava mais. Porque agora, eu não estava mais construindo sozinho. Alguns dias depois daquela tarde no quintal, enquanto eu limpava a varanda com uma velha vassoura de piaçava, meu neto mais novo apareceu com um caderno nas mãos. Trazia um sorriso tímido e os joelhos sujos de terra. Chegou perto, sem fazer alarde, e me disse: Vô, posso te mostrar uma coisa que eu escrevi? Assenti com a cabeça e sentei no banco. Ele se sentou ao meu lado, abriu o caderno e começou a ler com aquela voz infantil, tropeçando nas palavras, mas com brilho nos olhos. Era uma redação da escola. O tema era: Quem é o seu herói? E ali, naquele papel simples, com letra torta e rabiscos nas margens, ele escreveu que o herói dele era o avô que sabia fazer tudo com as mãos, que consertava a cerca, plantava o que a família comia e que, mesmo calado, ensinava mais do que muita gente falando o dia inteiro. Quando terminou, me olhou com orgulho, como quem espera a aprovação. Mas eu estava com a garganta travada. Não consegui dizer nada por um instante. Apenas segurei a mão dele e beijei o topo da cabeça, porque aquele gesto, aquele texto, dizia mais do que qualquer homenagem de adulto. Aquilo ali era puro. Era a semente que nasceu no coração de uma criança. Depois que ele saiu correndo, voltei a olhar para o caderno. Pedi licença, copiei o texto em uma folha separada, dobrei com cuidado e guardei dentro da minha carteira, no lugar onde antes ficava a foto desbotada da minha esposa.
Não porque ela saiu dali, mas porque agora, ao lado dela, existia um novo tipo de esperança. Um novo começo. Era como se aquela redação fosse a prova de que, mesmo sem pedir, eu estava deixando um legado. E que meu silêncio, minha luta, minha história estavam sendo vistas, enfim, pelos olhos certos. Na semana seguinte, meu filho apareceu em casa com uma caixa nas mãos. Disse que queria me mostrar algo. Fiquei desconfiado, mas ele insistiu. Sentamos na cozinha e ele colocou a caixa sobre a mesa. Dentro dela havia uma pasta antiga com documentos, fotos e recortes de jornal. Eram coisas minhas, coisas que ele tinha guardado sem eu saber. Havia uma matéria de jornal da época em que eu e outros pedreiros nos reunimos para construir, em mutirão, uma creche comunitária. A matéria trazia uma foto minha, com boné surrado, segurando uma criança no colo. Aquilo me pegou em cheio. Eu nem lembrava que aquela foto existia. E então ele disse: "Eu lembro desse dia. Eu estava lá. E mesmo sendo pequeno, lembro que o senhor parecia gigante para mim." Olhei para ele sem dizer nada. Ele continuou. Disse que passou boa parte da vida tentando fugir da minha sombra, porque achava que precisava provar algo para todo mundo. Mas agora percebia que não havia honra nenhuma em tentar apagar de onde se veio, e que o maior orgulho da vida dele era ser meu filho. Depois daquilo, fomos juntos até o quartinho dos fundos onde eu guardava minhas ferramentas. Ele passou a mão pelos cabos de madeira, pelos martelos, pelas trenas antigas, como quem visitava um museu particular. Pediu para aprender a usar cada uma. E aos poucos, começamos uma rotina nossa. Aos sábados, ele vinha até minha casa e a gente construía pequenas coisas juntos. Uma prateleira, um suporte para o tanque, uma cadeira nova para o quintal. Mas o que a gente estava mesmo construindo não dava para ver. Era relação. Era presença. Era perdão que não precisava mais de explicação. Em uma dessas manhãs, enquanto lixávamos uma madeira, ele perguntou algo que eu nunca esperei ouvir. "Pai, o senhor ainda pensa em vender esse terreno?" Parei o que estava fazendo, olhei para ele e disse: "Pensei, mas hoje, não." Ele assentiu em silêncio. E então completou: "Se um dia o senhor não estiver mais aqui, quero que a gente continue cuidando disso como o senhor cuidou. Quero que esse lugar conte sua história." Aquilo me emocionou. Porque por muito tempo achei que depois da minha partida, tudo o que construí seria esquecido. Mas agora, percebia que havia eco, e que esse eco começava a se espalhar nas paredes, nos olhos dos netos, no jeito como meu filho agora caminhava pela casa. Naquela noite, fui até o canto da sala e tirei da parede a foto que Mauro me trouxe dias atrás. A mesma em que eu aparecia sorrindo no meio de uma construção. Coloquei em uma moldura nova, mais bonita, e a pendurei bem na entrada da minha casa. Não para mostrar para visitas, mas para lembrar a mim mesmo que aquilo tudo valeu a pena. Que cada calo, cada humilhação, cada silêncio estavam agora sendo transformados em algo maior. E que mesmo sem medalhas ou discursos, eu tinha vencido. E enquanto terminava de colocar o prego na parede, ouvi lá fora a voz dos meus netos brincando, a risada da minha nora chamando eles para dentro, e o som dos passos do meu filho vindo em direção à porta. E naquele instante, me dei conta de que o que eu construí resistiu. Não com cimento e areia, mas com memória. E com o tipo de amor que não se compra, que não se obriga, que se planta e se rega todos os dias. Na manhã do meu aniversário, acordei sem pressa. O relógio marcava quase 7 horas, e o sol já entrava filtrado pelas frestas da janela, desenhando linhas de luz no chão de cimento queimado. Me levantei devagar, com o corpo denunciando os anos, mas com a alma leve como há muito tempo eu não sentia. Vesti a camisa xadrez que ela mais gostava, mesmo que ela não estivesse mais aqui para ver, e calcei o chinelo surrado, aquele que carrega mais história do que sola. Na cozinha, preparei o café como sempre fiz, com o pó medido no olho e a chaleira velha que ainda apita baixinho quando a água ferve. Sentei à mesa e tomei o primeiro gole olhando para o quintal, onde as folhas dançavam com o vento manso. Ali, sozinho e em silêncio,
percebi que eu não precisava mais de barulho para me sentir vivo. Ao meio-dia, meu filho chegou com os meninos correndo ao redor e uma caixa de papelão coberta por um pano branco. Disse que queria fazer uma coisa diferente esse ano. Eu não esperava nada. Aprendi, com o tempo, que quem espera muito dos outros se machuca à toa. Mas quando ele tirou o pano e revelou uma maquete feita de madeira, meus olhos demoraram a entender. Era minha casa, não essa que eu moro hoje, mas a primeira. Aquela de chão de terra batida, parede de tábua e telhado de zinco. Tinha até o fogão de lenha feito com caixinhas e um pedacinho de algodão fazendo fumaça. Ele disse que fez tudo com os meninos durante 2 semanas, escondido, como forma de me agradecer. Não pelo que eu dei, mas pelo que eu aguentei. E naquele instante, eu senti que o perdão, aquele completo, silencioso e sem ponto final, tinha finalmente chegado. Não foi dito com palavras, mas estava ali, esculpido em cada pedaço de madeira colado com cola branca e amor de filho. Sentamos todos juntos na mesa grande do quintal. A comida era simples, mas feita com cuidado. Arroz, feijão, frango assado e salada da horta. Nada de exageros, só o necessário. No meio da refeição, meu neto mais velho pediu silêncio e leu um texto que escreveu com a ajuda da professora. Falava sobre o valor das raízes e como as árvores mais altas são sustentadas por raízes invisíveis, mas essenciais. Disse que o avô dele era essa raiz, e que ele queria ser um dia, pelo menos metade do que eu fui. Eu tentei segurar a emoção, mas a lágrima desceu. Não porque eu era fraco, mas porque ser reconhecido em vida é um milagre que nem todo mundo tem a sorte de viver. Depois do almoço, enquanto os outros limpavam a mesa e as crianças corriam com os pratos de sobremesa nas mãos, meu filho sentou ao meu lado na sombra da goiabeira e disse: "Pai, o senhor me perdoa por tudo?" Eu olhei para ele com um meio sorriso, segurei a mão dele com firmeza e respondi: "Já perdoei no dia em que você entendeu o que me custou ficar calado." Ele assentiu com os olhos molhados e ficou ali comigo sem dizer mais nada. Porque tem momentos que não precisam de conversa. Precisam só de presença. Quando a tarde caiu e o céu começou a se tingir de laranja, cada um foi voltando para dentro. Fiquei ali mais um tempo, sozinho, olhando o quintal, o rastro dos netos na terra, a marca do copo de suco na mesa e o pano de prato esquecido sobre o varal. Era tudo simples, mas era tudo meu. E mais importante, era tudo de verdade. Na vida aprendi que o que a gente constrói com as próprias mãos ninguém apaga. Podem tentar diminuir, ignorar, esconder. Mas uma fundação firme resiste até ao silêncio dos filhos. Hoje, eu olho para trás e não vejo uma vida perfeita. Vejo uma vida de luta, de tropeço, de noites em claro, mas também vejo vitória. Porque no fim meu filho voltou, não por culpa, mas por amor. E esse tipo de volta é mais bonito que qualquer festa. Se você ouviu essa história até aqui, do fundo do meu coração, eu agradeço. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é ser escutado. E se em algum momento da sua vida você se sentiu esquecido, desrespeitado ou invisível, saiba que tem força dentro de você para continuar. O tempo ensina, a dor lapida, e a dignidade, essa ninguém tira. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história. Porque tem avô nesse mundo que vale mais do que ouro, e que merece ser lembrado, antes que seja tarde.